costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. orar costuma fazer bem. Bom dia! Como que está o seu dia? Espero que esteja sendo um dia muito abençoado. Você que já acordou faz tempo, você que acaba de acordar, acaba de se levantar, bom dia, esteja animado, esteja pronto para viver, para fazer um dia abençoado. E nós começamos o nosso dia conectados em Cristo, conectados em Deus, a sua palavra, a sua presença. Que bom que você veio se encontrar com Deus através do nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quanta gente vai chegando agora em nosso programa pela Rádio Anchieta FM, pelo Instagram de nossa paróquia, também pelo Facebook, e assim fazendo com que o nosso programa tenha a cara do povo, a cara de nossos paroquianos e de tantos outros que nos acompanham. E eu peço a você que compartilhe, você que já chegou pelo Facebook ou pelo Instagram, compartilhe aí o link do programa, basta ir na setinha e enviar para os seus grupos, para os seus amigos, para a sua família, para que bastante gente esteja conosco, esteja participando deste momento tão alegre, tão saudável e tão fervoroso que nós vamos vivenciar por estes minutos, por esta hora de nosso programa. Seja bem-vindo, de novo eu digo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa, que ele seja muito abençoado para você e também para mim, para todos nós. Comunidades rurais, sejam bem-vindas. Comunidades de outras cidades, outras paróquias, setores aqui da nossa comunidade paroquial, todos se sintam acolhidos e prontos para que juntos vivenciemos mais um Conectados em Cristo. Meus irmãos, começamos o nosso programa rezando através das palavras do Salmo.
nós vamos usar o Salmo 89, o Salmo deste 23º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Meus irmãos, o salmo de hoje é todo ele orante. Primeiro nós reconhecemos quem é Deus. Dono de agência não funciona. Eu vou trazer de uma forma muito prática. A metodologia ensinada não é validada. Triste, é uma vida preocupante, uma vida desoladora, uma vida sem sentido talvez. E aí quando a gente está num lugar assim tão perigoso, né? Quando a gente vive uma vida assim, sem nada de bom, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fugir. E Deus é o nosso refúgio em todas as horas. A gente às vezes procura refúgio em coisas que podem até nos guardar, até nos deixar um pouquinho felizes por alguns momentos. Mas o refúgio pleno, o refúgio de verdade é o Senhor, é Deus, Ele é o nosso refúgio. Então a primeira coisa que nós dizemos nesse salmo é essa certeza: vós fostes, ó Senhor. Vós fostes, vós sois, né? Deus continua sendo um refúgio para nós. E em seguida, o salmista vai nos lembrando as diversas situações em que Deus nos ajuda, que Deus é o nosso refúgio. Ele faz voltar ao pó todo mortal. Ele supera todo tempo e a todo tempo está conosco. Tudo aquilo que nós vivemos, né, os nossos anos, os nossos dias, eles florescem vicejantes. Nós pedimos a Deus neste salmo que a sabedoria nos seja dada. Pedimos piedade. O salmista diz que Deus às vezes tarda. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? O salmista talvez esteja um pouco impaciente, como nós também às vezes somos impacientes, achamos que Deus está demorando. Saciar-nos de manhã, nós estamos começando a manhãzinha, então nós pedimos isso a Deus também, neste momento, saciar-nos de manhã com o vosso amor e nós exultaremos de alegria todo dia. Então, vamos trazer isso para a nossa vida de verdade. Desde a manhãzinha, Deus está nos ajudando, Deus está nos saciando. E que nós ou agradeçamos, ou veneremos, ou valorizemos durante todo o dia. Porque desde quando a gente acorda, Ele está pronto para ser o nosso refúgio. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós. Assim é concluído o nosso salmo.
Meu irmão, minha irmã, que você tenha rezado, que você tenha se encontrado com Deus através dessas palavras do salmista. E que nós continuemos a nos encontrar com Deus durante todo o nosso programa. Continue compartilhando. E você pode participar do nosso programa deixando aí pelo Facebook, pelo Instagram os seus comentários. E agora nós temos também um outro veículo de comunicação pelo WhatsApp, sobretudo para aqueles que nos ouvem pela rádio Anchieta FM aqui em Pouso Alto e em nossas comunidades rurais também em São Sebastião do Rio Verde. Temos o nosso WhatsApp 999 888684. 99 88 86 84. É fácil de guardar o WhatsApp do nosso programa, o WhatsApp de nossa paróquia. Vamos agora participar do canto de aclamação ao Evangelho para nós logo escutarmos o texto de hoje, o texto do 23º domingo do tempo comum. Participemos da aclamação. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que bom termos ouvido este texto do Evangelho. Nós vamos agora escutar uma canção que nos fará refletir sobre este texto. Então vá rezando, vá meditando e também vá compartilhando o nosso programa. Que esta canção te ajude a pensar um pouquinho neste texto que nós acabamos de escutar. Se alguém me quer seguir, assim tem que negar, tomar a cruz e vir comigo a caminhar. Se alguém me quer seguir, a cruz tomar.
Meus irmãos, vamos refletir um pouco este texto que nós acabamos de escutar. Meus irmãos, é bom que nos lembremos que Jesus está prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Durante este ano, nos domingos, nós estamos ouvindo trechos do Evangelho de São Lucas. E Lucas vai apresentando Jesus sempre privilegiando a situação do caminho, que é um caminho, antes de tudo, geográfico mesmo, né? Um caminho de estradas e cidades, mas é mais que isso para nós hoje, um caminho catequético, um caminho no qual cada fala de Jesus vai provocando o nosso ser, vai provocando a nossa alma, para que nós façamos a nossa escolha, para que nós nos coloquemos como bons discípulos e, logicamente, sempre procurando aperfeiçoar a nossa conduta, aperfeiçoar a nossa vida, para que ela seja cada vez mais condizente com o Evangelho. Por isso, meus irmãos, é importante que nós também façamos parte deste caminho, para que aprendamos e possamos melhorar aquilo que precisa ser restaurado, transformado em nossa vida. E numa das paradas onde Jesus fala, ele vem dizer sobre algumas exigências para o seu seguimento. Meus irmãos, a primeira coisa muito importante a ser dita é que esta fala de Jesus é dirigida aos seus discípulos, ou melhor dizendo, a quem quer ser seu discípulo de verdade. Então, se a pessoa não tem desejo de ser discípulo ou discípula de Jesus, essa pessoa não precisa se preocupar com aquilo que Jesus está apresentando. A pessoa vê Jesus, a pessoa enxerga os valores, as grandezas que existem no seguimento a Jesus, e ela vai avaliando: será que eu quero seguir Jesus? Será que esta vida é a melhor vida para mim? Vale a pena estar com Ele? E, meus irmãos, se nós vemos que este caminho de seguimento a Jesus tem as suas exigências, de cara a gente já pode qualificar este seguimento. Porque você vai concordar comigo quando eu digo que se um caminho é exigente, é sinal de que esta conquista é muito boa, é grandiosa. Porque se algo é muito fácil de ser conquistado, porque este algo não é tão grande assim, tão valioso assim. As coisas pequenas, as coisas não tão valiosas, elas são facilmente conseguidas por nós, conquistadas por nós. Mas se o caminho é difícil, se a gente tem que labutar, se a gente tem que trabalhar, é sinal de que lá no final coisa boa virá para a nossa vida. Então, se a gente já sabe, se a gente enxerga, e se agora Jesus apresenta um caminho exigente, um caminho um pouco difícil para o seu seguimento, meus irmãos, sejamos inteligentes. É sinal de que ser discípulo de Jesus, ser seu seguidor, é algo que vale a pena, é algo que nos engrandece, é algo que nos dará uma grande recompensa. Então, a primeira coisa a dizer dentro deste Evangelho, refletindo este texto, é isso. Jesus está conversando com quem quer ser seu discípulo. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, simples assim. Então, aqueles que estão ali próximos a Jesus estão ali para aprender, estão ali para ouvir e entender a dinâmica do reino e o que cada um precisa fazer para ser seguidor de verdade, para ser digno de estar perto de Jesus. E tudo aquilo que a gente aprende na vida não é à toa. Ninguém vai na escola à toa, só para preencher o seu tempo. Ninguém vai na faculdade à toa. Ninguém para ouvir o outro à toa. Nós aprendemos tudo o que aprendemos para que a nossa vida seja transformada e para que nós nos coloquemos num lugar novo, para que nós nos coloquemos numa condição nova. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa ser colocado numa nova configuração de vida. Ele precisa ser colocado num novo lugar, num novo estilo de vida. Por isso,
é exigente, né? O caminho discipular é exigente, este percurso de transformação interior e de conduta que estes homens e mulheres precisam fazer para que se tornem discípulas de Jesus. Meus irmãos, Jesus, enfim, vai e apresenta essa condição que às vezes nos incomoda o nosso coração. E olha que a linguagem utilizada em nosso texto não é tão forte assim. Eu vou até repetir aquilo que Jesus diz para que nós possamos gravar e também para que nós possamos continuar bem a nossa reflexão. Jesus começa dizendo assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esta é a mensagem central do texto de hoje. Então Jesus está falando de desapego. Mas lá no original, vocês sabem o que Jesus diz, né? Jesus diz assim: se alguém não odeia o seu pai e a sua mãe. Aqui a linguagem está um pouquinho mais leve, está falando de desapego. O desapego é difícil, mas nem tanto. Mas o ódio, como assim? Jesus vem falar de um ódio ao pai, à mãe, ao filho, ao irmão, à esposa, aos conhecidos. Como assim Jesus vem falar de ódio? Meus irmãos, quando Jesus fala de ódio, ou se usarmos a linguagem deste nosso texto, desapego, de modo algum, Jesus está falando de indiferença àqueles que são caros a nós. Muito menos Jesus está falando de ódio, contrário ao amor. Seria contraditório, já que Jesus nos ensinou o amor e só o amor. Nós já ouvimos Jesus por várias vezes falando do amor e dizendo que nós devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais nosso pai, nossa mãe, nossa esposa e nossos filhos. Então o amor precisa existir. O que acontece então, meus irmãos? Por que Jesus vem falar deste desapego, deste afastamento, ou para sermos um pouco mais precisos, usando o verbo original usado por Jesus na sua fala, odiar estes nossos parentes, estes que são próximos? Meus irmãos, o que Jesus faz aqui é aquilo que a gente aprende lá nas aulas de língua portuguesa da escola, Tem uma forma de se falar que se chama hipérbole. Uma hipérbole é um exagero, Uma palavra exagerada ou uma forma exagerada que nós usamos para falar, para transmitir alguma coisa. Então, quando Jesus fala de ódio ou de desapego, ele está sendo hiperbólico, ele está exagerando. E por que Jesus exagera? Pelo mesmo motivo que às vezes a gente exagera também na nossa linguagem. Às vezes nós temos que ser duros, contundentes, nós temos que ser mais precisos, ou até a linguagem nossa às vezes se torna um pouquinho agressiva. Por quê? Porque nós precisamos frisar muito, nós precisamos destacar muito, para que esse jeito diferente, esse jeito às vezes exagerado, possa convencer melhor a pessoa e possa alertar melhor a pessoa a respeito daquilo que precisa ser dito. Então, por isso Jesus diz isso, E o mandamento que fica, em todo este evangelho é o mandamento do amor principal, que é o amor a Deus. Por isso Jesus exagera, falando: olha, vocês precisam se desapegar, como que odiar mesmo aqueles que são próximos, para tirar, pai, mãe, filhos, de um lugar que talvez seja um lugar de muito destaque, de endeusamento na nossa vida, tirá-los deste lugar principal, mas não deixar de amá-los, para que Deus e o seguimento ao Evangelho estejam lá no topo, estejam em primeiro lugar. Porque, meus irmãos, no fim das contas, o que Jesus traz é isto, É este amor a Deus, Se a gente não tem Deus, como o autor, o princípio, aquele que precisa ser ouvido em nossas vidas,
nós não conseguiremos viver uma vida discipular. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas opções. Então, Jesus traz toda essa palavra justamente para que nós possamos decidir. Eu quero ouvir quem? Eu quero prestar atenção em quem? Um aluno lá na escola, se tem à sua frente um professor e se tem ao lado, né, um coleguinha bagunceiro, e se passa a prestar atenção no coleguinha bagunceiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder, né, um aprendizado, ele vai perder uma aula, vai deixar de aprender para ficar ali cochichando, fazendo bagunça, conversando com o coleguinha. É precisamente isso que Jesus nos fala. Se a gente ficar olhando para o papai, para a mamãe, né, apenas, se a gente ficar ali preso, né, a coisas, né, que nos cercam e não ficarmos atentos àquilo que o professor nosso, que é Jesus, vai nos dizendo, a gente vai perder muita coisa boa. Na escola a gente pode sim ter amiguinhos, ter coleguinhas sim, mas na hora do recreio, né, tem a hora certa para isso e precisamos, né, perceber que o aluno, o discípulo de Jesus, precisa estar atento, né, e precisa levar para a sua vida, levar para os seus hábitos, para os seus costumes, tudo aquilo que ele aprende com Jesus. Então a atenção primeira precisa ser em Jesus, precisa ser em Deus. E este é o primeiro mandamento: amar a Deus, amar o seu ensinamento, dar a atenção primeira a Ele. E não, né, desviar o foco, né? Eu estou aqui focado em vocês, né? Focado nos meus telespectadores, né? Para que, focados em Deus, nós não nos desviemos, né? Então, que nós entendamos bem essa mensagem de Jesus. Continuaremos a amar todas as pessoas, até os nossos inimigos. Então, não nos esqueçamos dessa mensagem que Jesus já nos deixou. Mas não podemos sobrepor todo este amor, né, aos nossos queridos, aos nossos próximos, né, aos inimigos, logicamente, né? Não podemos sobrepor este amor ao amor que nós precisamos devotar, dar ao nosso Deus, para que assim o nosso segmento seja verdadeiro, né? Se a gente não presta atenção em Jesus, a gente não vai fazer aquilo que Ele pede. Se a gente não presta atenção nesta aula, a gente vai, né, aprender tudo errado, ou não vai aprender quase nada, e aí a gente vai fazer tudo errado, né? As contas nossas sairão erradas, né, depois na vida, né? A nossa escrita será errada, né? Será, né, distorcida na nossa vida. Então, para que a gente faça tudo direitinho, precisamos estar atentos. Sejamos atentos para que na vida sejamos bons, para que na vida sejamos santos. Que bom, meus irmãos, termos refletido um pouquinho este texto do Evangelho, e agora a gente vai concluir toda a nossa reflexão com mais uma música, né? Uma música que traz, né, palavras, né, letras, né, deste texto que nós acabamos de ouvir. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de Deus, como terra sedenta e sem água. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder,
vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Meus irmãos, que bom termos participado dessa escuta da Palavra de Deus. E agora chega o momento da nossa participação especial, no nosso especial da semana. E primeiro sábado é o dia da presença sempre alegre, sempre motivadora da nossa irmã catequista, cristã, mãe de família e psicóloga profissionalmente, Taíla, bem-vinda ao nosso programa. E o especial da semana dela se chama Espiritualmente. Bom dia, Taíla, seja bem-vinda, fique à vontade e nos apresente o tema deste mês, converse conosco. Enquanto a Taíla vai conversando conosco, você pode ir deixando suas perguntas, seus comentários, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. Todo mundo já anotou o número do nosso WhatsApp, quem ouve-nos pela Rádio Anchieta FM, sobretudo, 99888684. Taíla, fica à vontade. Obrigada, bom dia, Padre, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, bom dia, Guilherme. Hoje eu trouxe um tema aqui para a gente poder conversar, um tema muito atual, e atual já desde um tempinho atrás também, que é a neurodivergência. Muitas pessoas se intitulam neurodivergente, apenas por tópicos que costumam ver na internet, e existe uma falha muito grande com isso. As pessoas acabam abusando, com esses rótulos de neurodivergente, de atípicos, quando não é. Mas eu trouxe para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder esclarecer alguns fatores que vai ser de extrema importância para vocês aí de casa, até para poder identificar, ajudar a identificar com algum familiar ou com alguns alunos e no meio onde vocês vivem. Neurodivergente, pessoal, e pessoas atípicas nada mais é do que um funcionamento cerebral fora do padrão. A pessoa que é neurodivergente, a pessoa que é atípica, ela já nasce com um funcionamento cerebral diferente, E a gente não pode falar que é um funcionamento anormal, porque apesar de ser um funcionamento, entre aspas, saudável, é apenas uma característica diferenciada, assim como a gente vê características diferentes em outras pessoas. Uns são altos, outros baixos, uns mais gordinhos, outros magrinhos, um tem olhos claros, outros escuros. E o cérebro neurodivergente é exatamente assim que a gente diferencia. É uma característica diferenciada. Quando a gente fala desses transtornos, das pessoas neurodivergentes, que eu vou citar alguns deles para vocês, a gente chama de transtornos por quê? Porque por esse funcionamento cerebral ser diferente, ele acaba trazendo prejuízos para a pessoa que tem esse cérebro de atuação diferenciada. Por isso que é chamado transtornos. Então pode ter transtornos afetivos ou transtornos sociais, transtornos no lado profissional, porque a pessoa pensa de maneira diferente, o funcionamento é diferente. Alguns tipos de situações de pessoas neurodivergentes. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. A gente ouve também falar sobre o TDAH, sobre dislexia, a síndrome de Tourette, o TOC. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele é dividido em 3 níveis. Antigamente falava muito em nível, a pessoa é leve, moderado e grave. A gente não usa mais esse termo, porque a gente usa o termo de... Deixa eu olhar aqui porque eu já esqueci. Eu sou neurodivergente, tá? O nível 1
né, de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte no TEA. Quanto mais alto esse nível, significa que mais dependente a pessoa é de uma outra pessoa para poder exercer essas funcionalidades no dia a dia, né? Que tipo de funcionalidade? Desde trocar a roupa, desde fazer uma leitura de um texto, de escovar os dentes, de se secar no banho, de ir ao banheiro, de comer, de fazer o seu prato. Então, dependendo do nível de suporte, de necessidade de ajuda, a gente vai colocar essa pessoa no 1, 2 ou 3. E os autistas, quais são as características mais comuns entre eles que a gente vê em clínica? A dificuldade na comunicação, né, que aí a gente chama do autista não verbal. Ele faz muitos gestos para tentar se comunicar, ou então ele pega na mão de uma pessoa e vai até aquilo que ele deseja, né? Tem a pessoa que tem a dificuldade na interação social, não consegue estar no meio de um todo ali para poder ter a convivência ou praticar alguma atividade de necessidade, seja estudos ou atividade laboral, que é o trabalho. E a pessoa, ela tem, às vezes, não são todos autistas, hiperfoco, né? Ela tem um interesse muito grande em coisas específicas. E são pessoas também repetitivas. Então, para lidar com pessoas neurodivergentes, sim, precisa de um amor muito exigente, extremamente paciente, porque sim, acaba sendo cansativo. Então, quando existe no membro familiar uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa atípica, a família toda se torna uma família neuroatípica, porque ela tem que se adaptar às necessidades daquela pessoa que sofre esses prejuízos que trazem para a vida dela, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno também porque traz prejuízos para as pessoas. O TDAH, a gente pode entender ele sendo de 3 formas também. Ou o transtorno de atenção, né, quando a pessoa ela tem dificuldade de ter atenção em algo, ou até mesmo de manter, né, a atenção naquilo que é necessário. Ou a pessoa é hiperativa, ou então os dois casados, que aí fica o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes é confundido que a pessoa, nossa, ela é muito desatenta, não presta atenção em nada. É muito pelo contrário. A pessoa ela presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E aí ela não consegue manter o foco em uma coisa só. E passa diversas situações despercebido. E em contrapartida, ela consegue absorver tudo que está ali na sua volta. A memória a longo prazo das pessoas de TDAH, ela é falha também, ela é deficitária, porque muitas vezes ela não consegue lembrar daquela situação que aconteceu, porque ela focou em pelo menos uma coisinha, mas ainda assim com uma atenção dividida, fracionada em várias coisas ao mesmo tempo, mas ela sempre vai ter alguns flashes, né? A pessoa hiperativa ela é extremamente agitada, diferente já da que tem apenas o déficit de atenção. A pessoa extremamente agitada, ela inclusive não para com o corpo quieto. Ou ela vai estar sempre balançando, ou mexendo no cabelo, né, ou fazendo alguns gestos com a mão. Então a pessoa ela sempre vai estar com o corpo fazendo sinais de repetição, muito movimentado. A dislexia, que também é um transtorno, e a dislexia eu falo que obviamente que traz bastante prejuízo para o aluno principalmente, mas ele é um transtorno pouco olhado e as pessoas que sofrem de dislexia têm um sofrimento muito agravado porque elas são consideradas, inclusive pelos colegas, né, de escola, como aquela pessoa burra, aquela pessoa lerda e às vezes, não sendo diagnosticado, pode vir até um termo, nossa, aquela pessoa é retardada, aquela pessoa não conseguiu aprender nada, ela tem algum problema mental e não é. O transtorno de dislexia é a dificuldade de leitura e de escrita. Aí a pessoa não consegue ter uma elaboração da interpretação daquilo que ela precisa estudar. Uma pessoa para tratar de dislexia, nem sempre há necessidade de tratamento de medicação, mas assim, de escuta, de paciência, de um professor ao lado para ajudar aquele aluno a entender o contexto, de ajudar aquele aluno a escrever. Muitas vezes precisa de um escriba, né? O aluno está até entendendo a matéria toda, mas ele vai precisar de um professor que escreve para ele. E esse aluno ele é dito muitas vezes, infelizmente, como aluno preguiçoso. E não é, é uma dificuldade, chega a ser até extrema, de leitura e escrita. Síndrome de Tourette, né? É uma síndrome que, entre aspas, engraçada para quem não conhece, para quem vai lidar com essa pessoa sem conhecer, né, essa síndrome, que a pessoa, além dela ter tiques, ela tem repetições vocálicas e muitas das vezes, quase 90% das situações, são repetições vocálicas de palavrão. Então, são raras as vezes que são repetições de palavras assim bonitinhas.
Até esse tempo atrás eu estava em contato com uma pessoa com a síndrome de Tourette, ela falava muito happy birthday todo tempo, ela assoviava e fazia um tique, fazia assim e piscava, ia tudo ao mesmo tempo. Então, para quem não conhece, você, a pessoa está zoando comigo, e não é uma síndrome que tem tratamento, e algumas vezes tem que entrar assim com medicação também. Tá? E o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente também fala que tem TOC por questão até de organização, e não é apenas isso. O obsessivo compulsivo, as obsessões, ela vem em primeiro comando no pensamento, que são diversos pensamentos intrusivos. Você não consegue controlar aquilo que você pensa, na verdade ninguém consegue. Mas o obsessivo compulsivo são pensamentos extremamente aleatórios e aquilo fica na cabeça da pessoa o tempo todo. Quando ela se dá conta, ela consegue bloquear aquilo e tentar dar o foco para uma outra. Isso traz grande transtorno, grandes prejuízos para a pessoa também, principalmente prejuízo emocional. E o compulsivo, aquela questão de ritual, muita gente tem ritual muito repetitivo, ou de fechar a janela, de trancar a porta e ter que conferir se a porta está trancada, ou de sempre passar naqueles tijolinhos da calçada, eu só posso pisar no tijolo branco, então eu vou pulando o tijolo que é mais escuro. Então são vários rituais que a pessoa cria de uma maneira supersticiosa na cabecinha dela, que se ela fizer daquela forma exclusiva, ela vai ter o dia mais tranquilo, um dia de mais sorte, ou vai evitar algum acidente na vida dela. Então são diversas situações, né, que trazem sim transtorno para aquela pessoa que sofre. Aí as pessoas começam a questionar: como que eu faço, Taíla, para poder identificar se eu tenho esse transtorno ou não? Porque algumas coisas que você falou, eu me sinto assim, semelhante a esses transtornos. Primeiro, uma autoavaliação, né? Autoavaliação não é um julgamento, é você perceber como que é o seu padrão de comportamento. Poxa, eu sempre fui uma pessoa dispersa, eu sempre fui uma pessoa criativa, às vezes até diferente dos outros, eu sempre fui muito comunicativa, ou eu sempre fui muito mais reclusa, sempre gostei de ficar mais na minha. Parece que eu tenho uma coisa estranha de repetição, toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, eu não consigo sair de um determinado pensamento, eu começo um projeto e nunca termino, e você vai fazendo essas comparações e essa autoavaliação. Então, o primeiro passo é esse, né? Mas não, gente, nunca fazer uma autoavaliação já buscando diagnóstico, porque hoje o que tem muito é a pessoa se diagnosticando TDAH, ou com TOC, ou com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, cuidado, até porque situações estressantes na vida ou situações traumáticas na vida traz sim transtorno de ansiedade, né? Traz sim transtorno de estresse pós-traumático, e por isso aí vem condições psicológicas e psiquiátricas que venham afetar essa funcionalidade no comportamento. Então não significa que a pessoa é neuroatípica, né? Não significa que a pessoa é atípica, e tem que ir em busca de tratamento também. A pessoa se autoavaliou e ainda assim ela viu que ela tem alguns comportamentos, né, alguns pensamentos de acordo com alguns desses transtornos ou a síndrome, aí a gente vai em busca de um profissional. Quais profissionais a gente procura? Pode ser direto com o psicólogo, aí o psicólogo faz uma avaliação e já encaminha, né, para o profissional, seja um psiquiatra ou seja para um neurologista ou um neuropsicólogo, e que também vai encaminhar. Posso ir direto ao médico, direto ao neurologista ou direto ao psiquiatra? Pode, não tem problema nenhum. Se for, por exemplo, o diagnóstico do TEA, na grande maioria das vezes os médicos eles vão pedir para voltar ao psicólogo ou neuropsicólogo para poder fazer uma bateria de avaliações. E essas avaliações, esses testes, somente o psicólogo tem habilitação para poder aplicar. E são diversos testes. Então chega mais ou menos fazer entre 8 a 12 sessões de psicoterapia com os testes neuropsicológicos para poder identificar, inclusive, o nível desse transtorno do espectro autista. Tratamento. Quais são os tratamentos que existem? Nem todos os transtornos, nem todas as pessoas com os transtornos precisam de medicação. A pessoa só vai fazer uso da medicação, o médico só vai receitar alguma medicação se houver de fato prejuízo constatado na vida daquela pessoa. Conheço muitos autistas que não tomam medicação, conheço muitos TDAHs que não fazem uso da medicação, o TOC é a mesma coisa. Quando se torna abusivo o prejuízo, aí sim tem que fazer uso da medicação. O
tratamento é para sempre? Também não, né? O tratamento é por período determinado até haver aquela regulação química no cérebro daquela pessoa, aí dá uma estabilizada. Não significa que vai ter cura, porque transtorno não tem cura. Tem tratamento, mas não existe cura para esses transtornos. A gente não pode pensar que as pessoas neurodivergentes e atípicas são pessoas doentes, porque não são. Elas podem ficar doentes de acordo com o prejuízo que vai manifestando na vida delas. Então, por isso que é importante o tratamento quando há prejuízo. Uma diferença muito grande, padre, que acontece com as pessoas que têm a neurodivergência é quando ela se dá conta, ela percebe que todas aquelas qualificações ou até mesmo um desvio de padrão existe na vida dela, é por conta de um transtorno que não é uma escolha dela, que não é uma doença, aquela pessoa começa a viver de uma maneira mais saudável e mais leve também. Que ela entende de fato, nossa, quer dizer que eu não sou doente. Eu nasci desse jeito, o meu cérebro é assim como o meu vizinho é mais alto, como a minha colega tem a cor de pele diferente, como o meu marido tem um olho azul. Então, quando a gente entende de fato que esse transtorno faz parte de uma condição cerebral e não uma doença, a pessoa sim, ela fica muito mais leve, né? Características comuns de todos esses transtornos é a rigidez, né? A gente chama de rigidez cognitiva também. A pessoa ela tem uma necessidade de ter rotina na vida dela. Se algo sai da rotina, aquela pessoa ela desregula emocionalmente de uma maneira que traz muito prejuízo para ela e para a família, porque começa a ouvir cobranças, né? Nossa, mas por que você não me avisou isso antes? Você mudou o plano tudo agora eu não consigo saber o que eu vou fazer depois. Para outras pessoas, que são pessoas divergentes, que são as pessoas típicas, é tranquilo, né? Mudou a rotina, eu já sei o que vou fazer, eu vou direto para o segundo plano. Mas a pessoa neurodivergente, a pessoa atípica, ela tem uma grande dificuldade de regular isso tudo. Então, é muito necessário, você que tem uma pessoa neurodivergente em casa, estabeleça a rotina. Por mais difícil que seja iniciar uma rotina, mas a rotina ela tem que ser estabelecida. Isso traz uma paz interior para a família inteira. Então, tem que ter hora de acordar, tem que ter hora de dormir, tem que ter hora do descanso, o horário da refeição, de preferência todo mundo junto, para ir acostumando, né, com esse contexto de mais pessoas ao mesmo, juntos, né, ter esse contato social, horário de estudar, horário de trabalhar, o dia da limpeza, o dia da organização, a hora da leitura, precisa ter uma rotina bem estabelecida. E quando a gente faz uma rotina bem estabelecida, é também muito importante, para todos os casos de neurodivergência, a gente colocar momentos de flexibilidade, porque imprevistos na vida acontecem, né? Então não significa que a minha rotina está muito bem estabilizada de segunda a domingo, mas pode ser que aconteça um evento para eu ir no meio da semana e eu vou me desregular por conta disso. Eu também tenho que estar preparada para isso. Então esse tratamento, que eu chamo de tratamento familiar, ele tem que acontecer. A família toda tem que estar unida no mesmo propósito, tá? Interesses específicos e hiperfoco. No TDAH também acontece de interesses específicos e hiperfoco. Por exemplo, eu gosto muito de leitura. Eu vou ler demais, gosto muito desse assunto, eu acabo sendo chata com algumas pessoas, porque eu só vou querer ficar naquele assunto. E tem pessoas que dizem, mas isso não é do TEA, do espectro autista? Também, mas o TDAH também tem isso, né? O TOC também tem isso, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa se torna comportamentos compulsivos em determinado assunto, determinadas situações, né? A gente pode até falar de esportes também. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Processamento sensorial também. Uma característica muito comum de todos esses transtornos, a pessoa ela pode ter processamento sensorial diferenciado, como por exemplo, eu sou uma pessoa TDAH, né? Eu tenho processamento sensorial também em mim, sons muito altos, só que são determinados tipos de som, aquelas carretas que passam no quebra-mola, que aquele pistão, nossa, aquele barulho para mim parece que dá um arrepio desde a coluna, vai até no cérebro, eu tenho pavor daquilo, para mim aquilo lá não é nada confortável ouvir aquilo. Pessoas mastigando, né, perto de você, aquele barulho como se fosse a vaca ruminando aquele capim na boca dela, barulhos de fazer repetitivos na mesa. Então são transtornos, são processamentos sensoriais auditivos. Tem o sensorial também do tato, né? Tem pessoas que não gostam de ficar encostando, não gostam de mexer no cabelo, tem assim pavor de cortar as unhas, então demora tempo para fazer a higiene da unha. Então são vários tipos de situações em relação a processamento sensorial. Todos os neurodivergentes têm? Não são todos, mas é uma característica comum entre eles, né? Então pode ser do tato, pode ser visual também, que a pessoa não conseguir lidar com luzes muito fortes, ambiente muito claro, o ambiente muito escuro, aquilo causa uma fobia, causa um pavor muito grande. Então são características em comum de todos esses neurodivergentes.
Eu já falei da forma como a gente pode identificar, né? A forma de você procurar um diagnóstico, que é através dos profissionais, tratamento, medicação ou a terapia. A terapia ela vai lidar muito com a questão comportamental desses neurodivergentes. O pensamento é um pensamento às vezes disfuncional, a gente consegue regular também, mas o comportamento é ideal. Ideal a gente trabalhar essa rigidez do comportamento. A rotina é um dos trabalhos primordiais que a gente faz com uma pessoa que tem essa neurodivergência. Quais são os direitos de todas as pessoas neurodivergentes? Infelizmente, o que vem muito acontecendo, as pessoas buscarem todos os direitos, né? Porque é muito bonito a gente falar de política pública. Então, eu fiquei sabendo que o TEA tem direito. Sim, tem direitos. E que bom, né? Porque traz um afago a mais para a família, traz um respiro, inclusive financeiro para a família. Eu fiquei sabendo que o TDAH tem direito, o dislexo tem direito, a pessoa com taurete, a pessoa com toque. Sim, temos direitos, mas os deveres, eles têm que andar em contrapartida. Não é porque eu tenho direito, inclusive financeiro, que eu vou deixar de trabalhar, né? Inclusive, é muito mais benéfico para aquela pessoa com transtorno ser trabalhada de acordo com a necessidade dela, para ela se adaptar ao meio e ela ter aquela autonomia também, aquele poder de economia financeira, aquele poder de ter uma família. Nossa, eu quero ser um pai de família, eu quero ser uma mãe de família. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, mas você precisa se regular, né? Você sabe que existem diferenças e a gente precisa se adaptar a essas diferenças. Não somente o meio se adaptar a nós, ao nosso jeito, mas como nós também se adaptar ao meio dos outros. Assim como se você vai num parque de diversões. Tem diversos brinquedos lá. Uma criança como eu, de 1,58 m, querer brincar em um brinquedo, querer entrar num brinquedo que só é a partir de 1,60 m, eu vou brigar por esse direito? Não, é uma característica que eu tenho, eu sou mais baixa, então eu não posso entrar naquele brinquedo. Da mesma forma, só porque eu sou uma pessoa neurodivergente, só porque eu sou TDAH, eu vou ter que sempre ter regalia? Eu vou ter que ter regalia nos momentos de maior dificuldade da minha vida, mas eu não posso abusar desse meu direito, né? Eu poderia ficar usando cordão o tempo todo. Eu poderia recorrer ao benefício do BPC ou do LOAS, que em alguns casos tem direito. Sim, mas é muito melhor a gente trabalhar a nossa autonomia, a nossa autoestima, né, de a gente poder lidar e aprender e conviver com as pessoas, do que a gente só ficar se retraindo, né, regredindo a nossa situação. Os benefícios previdenciários e assistenciais, eles existem para esses transtornos, né? Porém, há uma perícia médica para poder fazer a avaliação, inclusive para saber qual que é o nível do transtorno e prejuízo que isso traz para essa pessoa neurodivergente, né? Por exemplo, o TEA. É muito comum mais a gente ver os benefícios para as pessoas autistas. Mas esse benefício, ele também é limitado. Não são todos autistas que conseguem o benefício previdenciário. A pessoa ela tem que ter também, além do TEA, tem que ter um declínio cognitivo, tem que ter um transtorno intelectual. Então, o pensamento da pessoa não é de acordo com a idade cronológica dela, né? Então, ela tem essa dificuldade também. Aí, essa pessoa vai conseguir adquirir esse benefício. Então, como que eu faço para ir atrás desse benefício, então? Seja para o TDAH, a TEA, o TOC, o dislexo, para qualquer tipo desses transtornos. Vai procurar um médico, o médico vai laudar, né? Vai ter que ter um diagnóstico fechado. O médico vai colocar um nível de prejuízo que isso traz para essa pessoa, aí vai marcar a perícia, pode ser através de assistente social do CRAS, ou a pessoa mesmo pode marcar uma perícia online, ou então procura, né, os direitos através de um advogado. Aí cada um vai de acordo com o que acha mais viável, mais acessível. Aí marca essa perícia, o médico perito do INSS vai fazer a leitura desse laudo e vai fazer a avaliação dele aí. E pode ser concedido ou não. Se não for concedido e ainda assim a pessoa necessita de fato desse benefício, essa pessoa ela pode entrar com uma ação e pedir uma nova avaliação. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Eu falei tudo sobre esse assunto de uma maneira bem reduzida para vocês e eu estou aberta aqui a perguntas, a algum questionamento, alguma dúvida, se houver já algum aí, padre. Sim. Taíla, assim, uma única pergunta, né? Acho que duas pessoas comentaram aqui, acho que dá na mesma situação. Mandaram aqui uma pelo WhatsApp e outra lá no chat do programa. É a respeito do nosso tratamento a essas pessoas, né, neurodivergentes. Porque às vezes essas pessoas, elas
ou não são bem aceitas, como você também disse, ou a gente até quer ajudar essas pessoas, quer saber o jeito certo para lidar com essas pessoas, né? Você deu alguns sinais, mas assim, de um modo geral, né, e até cristamente falando, né, como que a gente, né, lida, né? Porque a neurodivergência é algo muito comum, né? Aqui a gente tem a própria psicóloga, né, que tem TDAH, o padre tem o transtorno de ansiedade generalizada, e assim a gente vai vendo, né? E nós já somos conscientes disso, né? Que, como ela disse, não é uma doença, mas é uma condição que nós temos, e às vezes essas condições, né, a gente não sabe lidar com elas, né? No outro, né? Então, alguns apontamentos sobre isso, como a gente lidar, né, com quem é neurodivergente. Certo. Eu até fiz um escritinho aqui, enquanto o padre estava fazendo a leitura dele, a reflexão dele, coloquei que amor exigente não é fácil a convivência, e não é fácil mesmo não, porque na grande maioria das vezes nós somos pessoas irritadas, né, pessoas estressadas, somos mal interpretados. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas o olhar do outro, a pessoa que quer ajudar de uma maneira melhor, ou quer conviver de uma maneira mais amigável, amorosa com essas pessoas neurodivergentes, o primeiro ponto, não existe receita de bolo, até porque uma pessoa é diferente da outra, desde as pessoas típicas às pessoas atípicas, né? Então, o ideal é a gente sempre perceber, observar como que é essa pessoa na neurodivergência dela. É uma pessoa mais agitada, é uma pessoa mais carente, é uma pessoa mais irritada? Qual que é a característica de maior observação nessa pessoa? O que ela mais demonstra pra gente? Através da observação, que não podemos confundir com o julgamento, é apenas observação, o que posso fazer para contribuir com aquela pessoa? Se você vê que a pessoa ela tenta se comunicar com as outras, mas ela tem dificuldade, o que você pode fazer é se aproximar dessa pessoa de uma maneira sutil, de uma maneira delicada. Deixa eu me aproximar, deixa eu ir conversando, né, devagarzinho, puxar alguns assuntos. Se você sentir que a pessoa está incomodada, né, seja sutil e discreto também, dá um jeito de sair fora. Fala assim, nossa, eu preciso ir ali, eu tenho um compromisso, lembrei, sai. E não fica pontuando, porque você está incomodado? O que eu estou fazendo com você tá bom, tá ruim, eu estou te incomodando, estou te perturbando. Não apontar isso, porque a pessoa neurodivergente, ela não quer que as outras pessoas se sintam incomodadas com a nossa presença, né? Então, o importante é a gente, primeiro ponto, é a gente dar uma estudada e observar o perfil daquela pessoa. É uma pessoa mais comunicativa, eu quero conversar com ela, vou conversar com ela. Se você tem pontuações para fazer para melhorar os prejuízos dessa pessoa, vale a pena você pontuar também, desde que você tenha um pouquinho mais de intimidade com essa pessoa também. Olha, eu sei que você é desse jeito, você gosta de se comunicar bastante, né? Eu percebo que você fala muito sobre esse assunto. Você já percebeu se o pessoal em volta de você está interessado em saber o que você está falando? Mas desde que existe já uma certa intimidade, uma amizade, aí sim você deve falar, que nós necessitamos também de ser pontuados em relação a isso. Eu mesmo sempre falo muito com meu marido, eu estou muito repetitiva, eu estou falando sempre a mesma coisa na tua cabeça, né? E eu sei que uma exigência minha que eu faço comigo, eu não devo fazer com o outro, mas isso é uma percepção minha, isso é de acordo com o que eu venho trabalhando no meu comportamento há anos. Só que tem pessoas neurodivergentes que não têm essa ainda percepção, e você pode ajudar ele a ter, né? Então, se é alguém da sua família que possui essa neurodivergência, sim, você pode sentar e conversar no momento que ele está aberto para aquilo. Por que aberto? Porque a pessoa ela precisa estar pronta para ouvir aquilo que vai desagradar ela. Se ela não estiver, você tenta numa próxima oportunidade. Eu sei que você não está confortável agora. Quando você estiver, vamos conversar sobre isso? Então, o primeiro ponto é muita observação da pessoa. Deixa eu ver como ela é, para depois eu saber lidar com ela. Isso, na verdade, essa dica, padre, ela serve para a gente lidar com qualquer ser humano. Que tem pessoas que não são neurodivergentes, mas têm suas especialidades, né? Tem as suas formas específicas de ser. Então, uma pessoa que é muito tímida, eu não vou chegar gritando com ela, porque eu sou uma pessoa muito... Eu já chego falando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, às vezes, eu sabendo que a pessoa é tímida, eu não vou chegar fazendo isso com ela. Mas é uma questão de observação. Mas isso ajuda muito a pessoa neurodivergente. Sim. Se observar ela. Surgiram outras duas perguntas aqui, Taíla. A pergunta é a síndrome do pensamento acelerado. Se isso existe
e se isso se encaixa em algum desses transtornos que você citou. Pensamento acelerado. É o TAP que a gente vê, né? Existe sim. Na verdade, a gente intitula ela na medicina como transtorno de pensamento acelerado, TPA, né? TAP não. Esse transtorno de pensamento acelerado, ele é muito confundido com a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa, ela tem o pensamento extremamente acelerado, ela pensa em diversas coisas ao mesmo tempo. Isso traz sim algum tipo de prejuízo, porque a pessoa ela sempre capota nos pensamentos. Ela está fazendo as coisas que não vão acontecer, mas ela está tentando premeditar tudo aquilo. Porém, essa pessoa não sofre de ansiedade, né? A ansiedade não é algo que vai ser um determinante de prejuízo para ela, mas sim o pensamento dela. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes ela está até calma, está prestando atenção em tudo que está acontecendo ali em volta, mas a cabeça dela ao mesmo tempo está funcionando como um turbilhão. Tratamento para isso, tanto a terapia cognitivo-comportamental ela é muito bem-vinda, porque ela vai ensinar alguns pontos de, inclusive, estabelecer normas e padrões de pensamento que você vai adaptar ao seu jeito de ser. Você não vai deixar de ter o transtorno do pensamento acelerado, mas você vai aprender a lidar com ele. Medicação só se houver algum transtorno em comorbidade como a ansiedade, porque é muito comum também a pessoa que sofre de pensamento acelerado ter ansiedade, isso é muito comum, mas não são as mesmas coisas. Sim. E uma outra pergunta aqui. Se uma pessoa tem o costume de tapar o ouvido e querer ficar só no quarto escuro, se essa pessoa, né, é autista, se isso é um comportamento de autista. Olha, esse comportamento é um comportamento que serve para a gente ficar em alerta, mas não podemos dizer que é uma pessoa autista. Para a gente falar que a pessoa é autista, são diversas características que a gente precisa estudar nessa pessoa, né? Que nem eu disse anteriormente, o TDAH, a dislexia também, o toque, a pessoa tem um processamento sensorial diferente. Então, sim, a gente pode às vezes tampar o ouvido, às vezes lá em casa mesmo, quando meus filhos estão conversando, a televisão está ligada e meu marido está no celular vendo esse negócio de cavalo, eu faço assim, né? Mas eu faço assim, já saio, porque para eles está tudo normal, para mim é que não tá, e eu vou incomodar eles com isso? Não. Então, o TDAH também tem, o toque também tem, pode ter, tá? Não são todos que têm. Pode ter esse processamento sensorial diferenciado, mas não significa que essa criança seja autista, mas vale muito a pena, né? Porque a gente percebe-se que está trazendo algum prejuízo para ele, está incomodado com essa situação. Então, se o barulho, se é luz do dia, qual foi? O escuro, é uma coisa que está impactando ali para ele ou para ela, tem que sim fazer uma avaliação, né? E você pode procurar a unidade de saúde, seja o PSF, ou seja o posto de saúde, ou pode procurar, né, um atendimento particular, mas procura assim, a princípio, vai no médico clínico do PSF, ele vai passar as diretrizes para você e de como vai encaminhar essa situação, mas é importante não deixar essa criança sofrer. Apareceu mais uma pergunta aqui, Taíla. Eu entendi dessa maneira. Se a terapia pode ajudar uma pessoa a aceitar o seu tratamento? Com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma disso. Como eu disse também anteriormente, quando a pessoa ela acaba entendendo que o que ela tem não é uma doença, ela sabe lidar muito melhor com aquela condição dela. Eu brinco muito lá em casa, eu vou dar sempre exemplo meu, tá, gente? Por eu ser neurodivergente, eu brinco muito lá em casa que eu gosto muito desse meu jeito de ser. Porque eu tenho uma característica que eu vejo que é brilhante em mim, eu sou extremamente criativa e meus filhos ficam fascinados em mim. Então, alguma coisa de escola, seja de projetinho de escola que tem que fazer, alguma coisa de organização em casa, ou alguma atividade que a gente vai fazer em família, algum passeio, surgem umas ideias muito doidas assim, em mim, que o pessoal fica encantado. Fala, nossa, vamos fazer isso. Nossa, mãe, que legal. Mãe, nenhuma mãe faz isso com meus coleguinhas. Então, a gente tem que aprender a amar essas características nossas também, né? Tem muitos defeitos, inúmeros, que a gente precisa... Defeito não, deixa eu corrigir. Tem muitas falhas, né? Que a gente precisa corrigir o tempo todo. Claro que tem. Mas para eu aprender isso, a terapia, com certeza absoluta, não tem dúvida, vai te ajudar. Que vai te ajudar não somente você entender o que tem, você saber lidar com o que tem e aproveitar o que você tem de melhor também. Então, sim, ajuda demais. Muito bem, Taíla, obrigado por mais uma participação sua, ajudando a entender, né, as situações atípicas, né, com as situações dos neurodivergentes, né, muito bom aprender, né, para a gente detectar, né, em nós mesmos, nos outros,
saber cuidar, né? Se cuidar e também cuidar dos outros, né? Amá-los, né? E apesar também de trazerem condições que às vezes fogem de um tal padrão, né, que a gente acaba construindo. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo mês. Obrigada, pessoal. Até mais. Meus irmãos, vamos agora deixar os nossos avisos, né, para que a gente fique bem atento àquilo que vai acontecendo em nossa vida paroquial. Hoje, dia 6 de setembro, nós temos a Santa Missa no Centro Comunitário às 18 horas. Então, fiquem atentos, né? Se você preferir celebrar hoje, é mais fácil. Talvez amanhã você tenha algum compromisso. Então, já vá hoje participar no Centro Comunitário às 18 horas da Santa Missa. Não esqueça de convidar os seus amigos, de convidar, né, os seus parentes, levar a sua família. É bom rezar em família. E você que faz tempo que não convida ninguém para ir à missa com você, você poderia fazer isso hoje, né? Levar alguém para a Santa Missa. Então temos a Santa Missa às 18 horas e às 19h30 lá na Boa Vista. Hoje nós iremos celebrar já o segundo dia do Tríduo de Nossa Senhora da Penha. Ontem nós iniciamos com muita alegria, com muito fervor e com uma participação muito expressiva, né, das comunidades e das pastorais. Nós iniciamos o Tríduo da Boa Vista e hoje, o segundo dia, contamos com a sua participação. A reza do terço às 19h, a Santa Missa às 19h30 e após a Santa Missa temos a venda de ficacela lá na Boa Vista. Então corre para lá, vamos rezar juntos e vamos comer, né, das deliciosas ficacelas que nós temos aqui em Pouso Alto. Amanhã, meus irmãos, nós teremos a Santa Missa às 9 horas da manhã na Igreja Matriz. Lembrando que nesta Santa Missa nós iremos instruir os novos acólitos de algumas comunidades nossas. Então, novos acólitos serão instruídos amanhã, na missa de manhã, e na missa da manhã temos a participação especial de nossas queridas crianças. Então, papais, vamos todos nos organizar. A criança que está ouvindo também leva o seu pai, leva a sua mãe, né, catequistas, vamos motivar muito para que nossas famílias participem da Santa Missa a cada domingo ou no sábado. Às 11 horas, nós iremos lá na Boa Vista de novo para a conclusão do nosso tríduo preparatório. Então, amanhã, a celebração do tríduo será na parte da manhã, né, um horário que a comunidade gosta também bastante de celebrar. Então, às 11 horas, a Santa Missa, antes a reza do terço, e após a missa, lá na Boa Vista, venderemos quitanda, né? Quitandas gostosas, coisas caseiras, né? Tão bom, não é isso? Então, as quitandas feitas pelas mulheres, também pelos homens, né? O homem também sabe cozinhar, fazer coisa boa, né, lá da Boa Vista. Então vamos participar amanhã. E, meus irmãos, na segunda-feira nós iremos concluir todos os festejos de Nossa Senhora da Penha na Boa Vista com a procissão às 19 horas e a Santa Missa às 19h30. Então vamos participar do tríduo da festa de Nossa Senhora da Penha na Boa Vista. Mas amanhã ainda temos a última missa às 19 horas na Matriz. Então vamos aproveitar das celebrações. Na terça-feira, meus irmãos, dia 9, temos a Santa Missa lá no Ribeirão. Na quinta-feira, teremos a Santa Missa às 6 horas da manhã aqui no Centro Comunitário. Então, nós começamos essa prática na última quinta-feira, anteontem, e foi muito bom. Na quinta-feira surgiu um frio do nada, né? Claro que está tempo de frio ainda, né? Mas nem esfriou de repente, ainda assim muita gente foi participar conosco, no Centro Comunitário, quase cheio, muita gente participando. Então, né, guarde bem, né? Já se prepare na quarta-feira, não se esqueça, toda quinta-feira, às 5 horas, nós iremos expor o Santíssimo Sacramento. Você pode chegar no melhor horário, pode chegar às 5, pode chegar às 5h15, às 5h30, às 5h45 para a bênção, enfim, né? Chega o quanto antes para você fazer a sua adoração e a missa começa pontualmente às 6 horas da manhã. E na sexta-feira, meus irmãos, teremos a Santa Missa ali na igrejinha de Santo Antônio. Então vamos participar, né, destas missas durante a semana, festa da Boa Vista, missas aqui, missa lá no Ribeirão, então vamos tentar participar. E último aviso, nós lembramos desde já que no próximo final de semana, no sábado e no domingo, nós teremos a festa social lá da comunidade São Miguel Arcanjo da Vidinha. Então, o dia de São Miguel, todos sabem, é no final do mês, mas a festa social vai ser adiantada, né? Porque no final do mês a gente tem várias festas de comunidades em nossa paróquia. Então, a festa da Vidinha já será no próximo final de semana.
No sábado, lá celebraremos às 19h30 e após a missa das 19h30 na Vidinha, venda de castela, show de prêmios, bingo e o show com Eduardo e Cristiano. Então vamos participar da festa social da Vidinha no próximo sábado e no domingo também. No domingo teremos a Santa Missa lá na Vidinha às 16 horas. Mas de manhã teremos torneio de futebol, teremos almoço festivo delicioso, teremos leilão de gado lá na Vidinha às 13 horas, a missa às 16, como eu já disse, e após a Santa Missa, venda de castela, teremos torneio de truco. Então vamos aproveitar e participar da festa lá no Vidinha. Então agende aí, já avisa os seus amigos que semana que vem é dia de festa lá na Vidinha, no sábado à noite e domingo, como eu disse, durante todo o dia, desde amanhã com torneio de futebol, à tarde com missa, com a parte social da festa lá na Vidinha. Vamos fazer com que a nossa vida pastoral esteja sempre animada, fazer com que nós participemos, e também as nossas famílias, de tudo aquilo que vai acontecendo em nossa paróquia. Peçamos a proteção de nossa padroeira, que a sua intercessão nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos escutar uma canção de Nossa Senhora. Estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Meus irmãos, vamos deixar os nossos recados, nosso abraço para a Célia, trouxe perguntas e que agradece também as respostas. Célia Vilas Boas, é bom ter aprendido com a sabedoria da psicóloga, participação da Michela, do Gígio, participação da Meirielle, pede oração por sua família, participação da Rosângela Leite, o José Geraldo Nicolau pede pela saúde de todos os enfermos, a Juliana pede a Deus que a ajude a realizar o seu sonho de ser mãe, orações pela família da Roselina Vilas Boas, pela família da Dalva, da Ronilda de Assis, que pede pelo padre e também pelo seminarista Rafael, nosso abraço ao Geraldinho Mancira, que pede por sua saúde, para o Anderson, Maria Marta, que pede por sua família também, Patrícia Fonseca, que pede por sua família, por todos os doentes, participação da Ângela Oliveira, da Catarina Souza, que pede pelo seu marido, que fez aniversário no dia 2, o Wilton, Gabriel Junqueira, pedindo por sua mãe, que está internada, o Rafael, que pede também por sua família e para a saúde da dona Terezinha,
Nós temos a participação da Maria de Jesus Vilela, Azuca, que pede orações por sua família, Terezinha Silva, a Maria Elisa D'Alessandro, também pedindo por sua família, Juliana Nogueira por sua família, Ivone Azevedo por todos da família Azevedo e Reis, a Graziele Gonçalves pedindo também pela família de Lourdes Rangel, Paula Ângela, a Adriana Bem-vindo, todos pedindo por suas famílias. Madalena Andrade, Silmara Santos pedindo por suas respectivas famílias e também pelos padres, a Viviane Ferreira Sabiá, a Sueli Raimundo também pedindo pela família, Maria Bernadette participando conosco, o José Carlos também participando conosco, a Angélica Fonseca, a Maria Aparecida Fernandes também conosco, Benedito Lisboa. Obrigado pela participação de todos no nosso programa e nosso abraço aos nossos aniversariantes da semana. Segunda-feira, dia 1º, fez aniversário a Elaine Rangel, lá da Boa Vista, a Érica Passos, do setor São José, e a Marília Passos, do setor São Vicente de Paulo. Dia 2, terça-feira, foi aniversário da Ana Carolina Bernardo, da Vidinha, do João Carneiro, da Boa Vista, da Laís Fonseca, do Ribeirão, da Maria Aparecida Salles, do setor São José, e da Patrícia Aparecida Santos, do setor Beato Paulo Vitor, Patrícia, nossa ministra. Dia 3 foi aniversário da Denise Tito, lá do setor São José, do Nelson Fernandes, do Sembó, e do Sebastião Rodrigues, do setor São Vicente de Paulo. Dia 4 foi aniversário da Alice Lemes, lá do Florentino, do Francisco Nogueira, também do Florentino, e do Glaucio Rangel, da Boa Vista. No dia 5, ontem, foi aniversário do Éder, do setor São Francisco, e da Maria Aparecida dos Santos, do setor São José. Hoje fazem aniversário a Camila Araújo, da Cachoeira, o Giovanni Martins, aqui do setor Nossa Senhora de Fátima, o Jarbas, da Vidinha, a Maria Aparecida Fonseca, do Ribeirão, a Terezinha de Jesus Santos, a dona Terezinha, lá do setor Nossa Senhora de Lourdes, e o Valdeir Silva, da Cachoeira. E amanhã, aniversário da Alicia Rangel, lá da Boa Vista, da Dalva Ribeiro Custódio, lá do Triângulo, do Francisco Assis Santos, da Boa Vista, e da Rosilene Lemes de Souza, lá do Florentino. Parabéns a todos os nossos aniversariantes. Meus irmãos, obrigado pela participação de todos. Que bom termos nos juntado, nos conectado neste programa. Que Deus abençoe a semana de todos. Participemos bem das atividades da nossa paróquia, das nossas festas, dos nossos trilhos. Também o nosso abraço ao Gustavo, lá da Várzea, que sempre está acompanhando o nosso programa. O Gu, sempre atento pela Rádio Anchieta FM. Deus abençoe a todos que estão conosco. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bom participar juntos do programa. Concluamos com essa música. Vamos seguir Jesus. Vamos ser seus discípulos, custe o que custar. Vontade, minha vida, para
graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida.